O Brasil hoje é a última fronteira do mundo ocidental, preste atenção, a última fronteira do mundo ocidental que ainda preserva o conservadorismo, né? Ou seja, somos conservadores. E então eu quero que você entenda. Olha a leitura que eu estou fazendo para vocês sobre o que é o Brasil, o que representa. Nós precisamos estar conscientes do que Deus chamou o Brasil para fazer nesses próximos anos. O Brasil é a última fronteira da direita, a última fronteira conservadora cristã do mundo ocidental. Toda a Europa já caiu na mão da esquerda. Os Estados Unidos, vamos lá, de cima para baixo. O Canadá já caiu na mão da esquerda, os Estados Unidos, agora através do Biden, está destruindo o país. México, esquerda, Argentina, todas as potências da América do Sul. Sobrou aí, eu acho que o Equador, que é de direita, mas não é uma direita muito conservadora, nem a do Chile não é uma direita muito conservadora. Então, a Europa inteira caiu nisso. Agora você vai entender as profecias que o Brasil vem recebendo desde os anos 80. Então, se você conversar aí com o pessoal mais antigo, líderes dessa nação, eles vão te falar sobre as profecias que o Brasil tem recebido desde a década de 80. Então, 80, 90, né, os anos 2000 e 2010 e agora 2020. Então, nós vemos aí nos últimos 40 anos o Brasil, e justamente esse é o ano, olha só, 40. 40 é um número profético. Nós temos aí também a profecia até mesmo do Billy Graham. O Billy Graham, ao ver a bandeira brasileira em uma certa ocasião, ele disse: essa vai ser a nação que Deus vai levantar para evangelizar o mundo. Nós hoje, tudo que nós temos de evangelho hoje no Brasil, nós devemos aos americanos, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos evangelizou o mundo. Os Estados Unidos foi a máquina cultural mais incrível já criada na história da humanidade, né? Tudo nós herdamos de lá, a nossa literatura, a nossa música, né? Digo como cristãos, nem como não cristãos também, mas como a medicina, a ciência, tecnologia, tudo, né? Inspirada num país liberal, né? De iniciativa privada. Porém, nós vemos agora nessa última década, desde o governo Obama, agora com o governo Biden, a destruição e a perseguição dos cristãos e a destruição dos valores, né? O movimento LGBT, a ideologia de gênero, né? Sendo imposta, goela abaixo. E nós vemos aí, os Estados Unidos fecham hoje, em média, de 3 a 5 mil igrejas por mês. Isso mesmo. Pode pesquisar na internet e você vai ver. De 3 a 5 mil igrejas estão se fechando nos Estados Unidos. Eu estive lá recentemente, você vai pela rua, você vê as igrejas com as placas de vende-se. Inclusive tem uma moda agora, que está pegando lá no setor imobiliário americano, que eles estão transformando igrejas em casas de luxo. Literalmente, isso eu tenho visto na internet. Então a decadência total da igreja ali americana, sobraram as mega churches, né, que não tem nenhuma doutrina sólida, não tem um ensino sólido, são simplesmente cultos de 1 hora, com músicos profissionais, como músicos da Disney. Então, tem grupos ali de unção, de que estão resistindo. Os Estados Unidos está numa grande decadência espiritual e uma decadência política terrível, né? Com o governo Obama e Biden
todas as piores misérias que os Estados Unidos viveu, no sentido de promiscuidade, de confronto e destruição dos valores bíblicos, foi no governo Obama, né? No governo Obama foi onde aprovaram todas as leis LGBT. No governo Obama foi quando aprovaram inclusive o aborto em Nova York para crianças, para bebês, um dia antes de nascer, né? Um dia antes de nascer, lá em Nova York. Durante o governo Obama foi aprovado que você pode matar a criança, você pode cometer o aborto um dia antes do nascimento. Eles celebravam pulando de uma grande altura, censura da igreja, censura dos pastores, censura da mídia. Então isso aí nós já vemos acontecendo e isso está alastrando pelo mundo. Nós vemos países como a Austrália. Eu não tenho tempo para contar tudo que está acontecendo, mas por que eu estou falando isso aqui? O Brasil, desde a década de 80, tem recebido essas profecias que vai ser essa nova fronteira, onde nós vamos resistir à esquerda, nós vamos resistir o comunismo, nós vamos resistir o socialismo, nós vamos resistir esse movimento diabólico, e o Brasil vai se tornar uma potência mundial evangelizadora. Nós temos um país cristão. Até agora, como que pode ser que nós somos 90% da população cristã, governado por uma minoria comunista, minoria ateia, minoria com o movimento LGBT. Então, Deus tem usado o Bolsonaro para a gente tomar posse de novo do nosso governo, né, ter uma democracia governada realmente por povo cristão, que nós somos o povo brasileiro. E eu quero fazer quero que você entenda isso. O Brasil vai se tornar uma potência mundial financeira e evangelizadora. Deus está guardando o Brasil. Deus levantou o governo Bolsonaro, poderia ter sido outro. Não sou, só estou dizendo, o governo de direita no Brasil, para preservar o Brasil das garras da China, das garras do esquerdismo, que está dentro da ONU, está dentro da Organização Mundial da Saúde, né? Eles têm essa agenda até 2030 de transformar o mundo num país só, num governo só. Mas o Brasil está resistindo, o povo brasileiro está resistindo, e nós temos aí os cristãos nas ruas pregando, né, Deus, família, pátria. E através desse Deus, família, pátria, nós sendo esse país conservador, pregando o evangelho, nós vamos nos tornar uma potência mundial incrível, ok? Nós vamos tornar uma potência mundial incrível. Nós seremos o refúgio da direita. Então, empresas do mundo inteiro que estão sendo destruídas pelo poder da esquerda, né, pelo poder da China, vão achar refúgio no Brasil. Vão achar refúgio no Brasil numa economia liberal, de iniciativa privada, com conservadorismo cristão. Então o Brasil vai se tornar uma potência mundial. O Brasil vai se tornar essa potência. E nós precisamos. Os Estados Unidos foi isso durante mais de 100 anos. Uma potência financeira e uma potência cristã, né? Os Estados Unidos exportou, né, vamos dizer assim, enviou missionários para o mundo inteiro. Não tem uma ilha no mundo que não tenha ido um americano pregar. Não tem um país, né, do mundo onde não tem uma igreja que tenha sido começada por americanos, né? Por quê? Porque ali havia dinheiro para sustentar missionários, havia dinheiro para abrir orfanatos, creches, clínicas, missões feitas com dinheiro. O Brasil, né, infelizmente, as missões que o Brasil viveu lá dos anos 90, que nós vimos lá da época dos Gideões, né, do ano 2000, ou não só do Gideões, mas assim, no Brasil inteiro, as missões que nós vivemos, é uma missão romântica e sem força.
Eu morei 6 anos nos Estados Unidos, eu vivo, acompanho tudo os Estados Unidos até hoje, eu sei como que é. Agora veja, o tipo de missões brasileira foi algo sem poder. Nós enviávamos, né, nos anos 90, né, nos anos 2000, enviávamos missionários para passar fome na África, para passar fome no Haiti, para passar fome no Timor-Leste, né? Enviávamos e depois abandonávamos. Não tinha o poder aquisitivo para manter, nem para construir uma igreja, nem para construir uma casa, nem para construir uma creche. Completamente diferente da visão dos americanos de fazer a obra. Os americanos, quando enviavam com peso, com finanças, com construções, né? Quantas escolas cristãs o mundo cristão hoje deve a esse poder americano, que era uma economia liberal e um povo cristão que prega o evangelho. Ok? Então o Brasil agora está na fila para se tornar essa próxima potência mundial. Para ser a última fronteira, né, que vai resistir a essa esquerda. O mundo... Gente, vocês não têm noção. Eu assisto as notícias mundiais. O mundo inteiro caiu na mão da esquerda. Ok? O mundo inteiro caiu nessa cultura esquerdista diabólica. As pessoas pensam, por exemplo, em Israel. Não, porque Israel é um país de primeiro mundo. Israel... Não existe hoje no mundo um país com mais mentalidade LGBT do que Israel. O pessoal fica falando, nossa, Israel, o povo de Deus, aquilo tudo. Israel hoje é o orgulho mundial, se é que se pode se chamar de orgulho essa desgraça. O orgulho mundial do movimento LGBT do mundo. Entendeu? Então o pessoal fala, não, tá lá no Oriente Médio. Eles são liberais, eles creem na tecnologia e ganham dinheiro. Mas a mentalidade do povo é totalmente não conservadora. Eu estive em Israel. Eu passei na frente da maior sinagoga de Israel, a mais chique, a mais top de todas. E o nosso guia falou, aqui, nessa sinagoga se celebra casamento homossexual. Ou seja, os judeus praticantes, que são a maioria dentro de Israel, eles são liberais e eles praticam casamento homossexual. Em Israel, judeu. Então, olha para você ver. Então, quando eu digo, não adianta ter uma cultura só de capitalismo, mas uma cultura conservadora. O único país do mundo hoje que está conseguindo resistir a uma cultura conservadora é o Brasil. Nós vimos na rua aí quantos cristãos saíram para a rua defendendo a família. Você viu que eram crianças, pessoas mais idosas saíram para a rua, porque o Brasil é conservador. O Brasil é um país que prega o evangelho, nós somos a maioria cristãos. Então, eu quero que você entenda. Quero que você se posicione e entenda. Eu morei na Europa há 10 anos. O ateísmo tomou conta da Europa. As igrejas são praticamente elas são irrelevantes na Europa. Né? A esquerda tomou conta da Europa. E a esquerda ela transforma o Deus das pessoas no governo. O governo é Deus. Eu ia pregar na rua, só para você ter noção. Pregava na rua na Europa. E dizia assim, olha, Deus pode te curar. Ok? Deus pode te curar. Sabe o que acontecia? Eles diziam assim, eu não preciso de Deus para me curar porque eu tenho melhor saúde. Por quê? Porque o governo socialista dava uma saúde para eles. Eu falava assim, Deus pode te prosperar, Deus pode te tirar do problema financeiro. Eles falavam, não precisa. Eu recebo a ajuda do governo. Eles falavam na minha cara, na rua, quando eu evangelizava na Europa, diziam assim, ó, eu não preciso de Deus, olhando no meu olho. Eu fui pregar para uma criança. Pregar não, eu fui
Eu fiz um comentário com uma criança de 8 anos, que era um aluno meu de inglês na época que eu dava aula de inglês na Europa. 8 anos. Eu disse assim, Deus pode te ajudar, fala com Deus. Eu não lembro. Eu fiz um comentário assim com um menino de 8 anos. Ele começou a dar gargalhada na minha cara. Ele olhou na minha cara e falou assim, você acredita nessas histórias ridículas de Deus? 8 anos de idade, ok? 8 anos de idade. Então você vê aí, os Estados Unidos fecha de 3 a 5 mil igrejas por mês. Eu andei lá, a última vez que eu fui, placas de vende-se igrejas aos montes nos Estados Unidos. Americanos ligando para pastores amigos meus no Brasil, dizendo assim, ó, assume a igreja aqui pra gente, o prédio está vazio, não tem mais membros. Você vai para a Austrália, lá Hillsong, você acha assim, nossa, é um país super cristão. Cara, se você assistir o que está acontecendo as pessoas perderam a liberdade na Austrália. Eu vi um vídeo na Austrália agora, o pai de família, um homem, pai, com a criança, com a sua filha, num parque, não tinha ninguém perto. Ele tirou a máscara do Covid e ficou com a menina no colo, no meio das árvores, admirando o lago. A polícia levou ele preso, porque não tinha máscara. Preso. Escute o que eu tô te falando. Na frente da filha, assim, ó. A polícia levou ele preso pra cadeia, porque tava sem máscara. Governos extremistas de esquerda tirando a nossa liberdade. Ok? O cara foi preso. E outro vídeo que eu vi da Austrália, a gente pensa, nossa, a Austrália é um país assim super desenvolvido. É um país que caiu no mesmo espírito da esquerda que os Estados Unidos caiu agora com Biden. Eles pegando as crianças à força, sem o consentimento dos pais, e injetando a vacina neles do Covid, e o pai gritando, esperneando, dizendo, eu não autorizo. Ok? Isso está acontecendo, está filmado. Ok? E aí você vê um Biden fazendo acordo com o Talibã, entregando 82 bilhões de dólares em armas para o Talibã. E quais são as duas únicas embaixadas que estão lá no Afeganistão? Rússia e China. A Dilma declarou publicamente que ela está do lado da China, que o nosso lugar não é com os Estados Unidos, é com China. As pessoas não têm noção do que é China. China é a pior ditadura que existe. A China de Mao, que trouxe o comunismo, matou mais do que o Holocausto, matou mais do que os judeus que morreram na mão de Hitler. Ok? Então, vai lá na China, você vai ver. Existe uma elite bilionária, milionária, uma elite que controla tudo, que eles têm autorização para fazer negócios, mas 99% da população não tem direito de abrir um negócio. Eles vivem num país comunista, não podem sair da China. Você vai ver, as pessoas falam contra a esquerda, ela gosta de falar contra a escravidão, né? A esquerda, ela é hipócrita. O que mais existe hoje no mundo, na China, são escravos. Talvez eles não estão lá amarrados num pedaço de pau tomando uma chicotada, mas, olha, o cara que trabalha 12 horas por dia, ok? 12 horas por dia e ganha 50 centavos de dólar a $1 por dia trabalhando. Isso não é escravidão? Isso não é escravidão? Então a gente às vezes conhece um chinês rico porque ele é da elite ali que foi autorizada a abrir uma empresa, mas ali nós temos mais de 1 bilhão de pessoas na China totalmente vivendo na pobreza, e a mão de obra barata, né? Que a gente compra aí um boné, uma camiseta, tudo que a gente tem em casa vende lá, porque é mão de obra escrava. E eles não têm direito a nada. É um país totalmente comunista. Então,
eles estão comprando a África, eles estão comprando a Europa, eles estão comprando os Estados Unidos. Nós temos governadores do Brasil que já se venderam para os chineses. E agora vem o imperialismo chinês querendo tomar conta. Ok? Então o que eu quero só dizer para você que é cristão, você que me segue aí? Que o Brasil é a última fronteira conservadora. O Brasil é a última fronteira conservadora através de Bolsonaro. Se Bolsonaro cair, se Lula voltar, espere o pior para essa nação. A China já comprou terras e mais terras no Brasil, já comprou vários governadores. A China está investindo aí, ó, por exemplo, nos meios de comunicação do Brasil. O Brasil tem uma nova televisão, né, que é a CNN. O Birman, que é o dono da CNN, ele é amigo íntimo do Lula. Ok? Amigo íntimo do Lula. Uma nova televisão aí, e a CNN nos Estados Unidos é a quem mais faz a campanha do Biden. Então, e eles têm, com certeza, apoio da China. Deixa eu explicar qual que é a visão da China. O que eles querem? Eles não precisam controlar o mundo como as pessoas falam. Eles não precisam controlar o mundo. Eles só precisam controlar 200 pessoas. Quem são essas 200 pessoas? Os 200 chefes de Estado do mundo. A China não precisa controlar o mundo. Não, eles precisam ter 200 líderes mundiais na mão deles. E desses 200, já passaram mais de 100 que estão na mão deles. Dependendo da China. Então, ele precisa ter um político de esquerda corrupto que aceite todo o dinheiro que a China consiga mandar e venda o país para a China. Ok? Então nós temos governadores vendendo o Brasil para a China. Né? Nós temos aí uma luta pela Amazônia, que eles estão querendo vender a Amazônia e tornar ela internacional, desapropriá-la do Brasil. Né? Então eles estão querendo vender o nosso Brasil. E assim, você vai ver, quem mais beneficiou a China nesse último ano, 2021, foi o Biden. Tudo que o Biden faz, ele promove, ele ajuda a China a crescer, né? Então a China só precisa de os líderes, os chefes de Estado, se ficarem na mão deles. Mais nada. E se o Brasil cair, esperem o pior, porque nós não estamos profetizando o pior. Nós vimos o que aconteceu com a Argentina, ok? Nós vimos o que aconteceu com a Venezuela. Gente, a Venezuela aconteceu exatamente o que está acontecendo com o Brasil, mas nós não vamos permitir. O que aconteceu na Venezuela foi o STF da Venezuela, né? O Supremo Tribunal Federal, porque eles são intocáveis, eles estão acima do presidente. Quem que julga eles, né? Então eles tinham um Congresso corrupto e um STF corrupto. Não tem presidente que faça nada no país assim. Então a luta que Bolsonaro está tendo agora contra o STF é esse, para nós não nos tornarmos como uma Venezuela. O STF não é votado, ninguém vota no STF, né? Eles não deveriam jamais exercer política. Eles têm que exercer o trabalho jurídico, não político. E nós vimos que nós temos um STF brasileiro totalmente político, esquerdista, né? De todos os que estão ali, dos 10 que estão ali agora, 9 foram colocados ali através do governo Dilma e Lula. Então eu estou falando dessa live aqui para você entender um pouquinho o que está acontecendo, ok? Aí, ó, a TV Bandeirantes pertence à China. A China já entrou no Brasil. Se o cristão
se nós cristãos não nos posicionarmos, nós seremos uma maioria, 90% da população, dominada por uma minoria comunista que vai destruir todos os valores da sociedade, como ele já tem feito durante essa agenda deles. Né? Você vê que é sincronizado no mundo. A gente parece que esquece, mas há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha esse avanço tão grande LGBT, esse avanço tão grande do aborto, esse avanço tão grande, ok? Então, nós precisamos orar pelo Brasil. Se o Brasil cair, acabou a última fronteira conservadora ocidental. Todos os países ocidentais já estão nas mãos da China, nas mãos da esquerda, nas mãos do movimento LGBT. Ainda que muitas dessas nações sejam cristãs, porém o governo vem destruir a ideia da igreja, ok? Então eu me posiciono sim, me posiciono na direita. Não é porque é Bolsonaro, podia ser qualquer outro de direita, conservador, eu apoiaria. Eu jamais vou apoiar uma esquerda do inferno, né? Jamais. Então, o senhor apoia o Bolsonaro. Eu nem conheço ele pessoalmente. Então, eu apoio quem apoia a igreja. Nós precisamos nos posicionar e orar muito. Orar muito. Agora, vai ser uma bênção. Nós vamos nos tornar um refúgio da direita. Nós podemos nos tornar um país de uma economia que vai dar refúgio para muitas empresas mundiais que vão querer vir para cá. Nós podemos nos tornar uma maior potência mundial financeira e com certeza a maior potência evangelizadora do mundo. Ok? Então é isso. Nós precisamos... E eu vou dizer algo aqui que agora vai ficar mais forte. Essa pregação, olha, eu vou dizer algo aqui e eu vou te deixar arrepiado. O que você ouviu até agora não é nada. O que você vai ouvir agora é forte. Então, se eu fosse você, não saia da live. Ou já sai, né? Se você não está aguentando, o que eu vou falar é muito forte. Olha que coisa. Até a metade do século XIX, nós vamos ver que a igreja evangélica era a potência ocidental, americana. Você vai ver que, olha só, até 1900, ali final ali de 1850, até o ano 1900, você vai ver. Vou te dar alguns exemplos. Quem dominava todos os setores da sociedade, e eu vou até tirar os comentários aqui porque eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Quem dominava a educação? Cristãos, pastores. Quem dominava a política? Cristãos, inclusive muitos pastores dentro da política americana. Quem dominava a ciência, quem dominava a educação, os meios de comunicação, a igreja era o poder americano, ok? A igreja acreditava nisso tudo. E aí, eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui vai te deixar arrepiado. Harvard hoje é o centro de estudos mais esquerdista ao extremo hoje. Mas Harvard, no seu tempo de início, foi fundada por pastores, ok? Por líderes espirituais. Era uma faculdade cristã, Harvard. E todas as faculdades importantes dos Estados Unidos. O que aconteceu na metade do século XIX? Gente, o que eu vou falar aqui, eu tô até com um pouquinho de receio, mas eu vou falar. Vou falar. E é algo que eu às vezes não quero falar. Vamos lá. A partir do século de
finalzinho do 1800 para 1900, na virada do século para o século XX, surgiu a doutrina do Jesus está voltando já. Ali havia um caos de doutrinas e muitas combinavam nessa de que Jesus está voltando já, ainda era virada do século. Então começaram a falar, Jesus está voltando já. Então ia virar o século XIX para o século XX. A gente viveu isso no século... Jesus está voltando no ano 2000, vocês lembram disso? Então para 1900, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Tiveram a grande decepção lá, que foi teve um dia que eles tinham uma data que Jesus ia voltar, todo mundo esperou e Jesus não voltou. Se chama o grande desapontamento. Depois você pesquisa. O que aconteceu? Quando veio essa pregação, Jesus está voltando já, a igreja saiu de cena. A igreja disse, opa, Jesus está voltando já. Vamos entregar. Aí eles causou um vácuo. Lembre-se, os meios de comunicação, a educação, as empresas, tudo era dominado por uma maioria cristã conservadora. Mas nessa época, quando surgiu essa história de que Cristo está voltando já, então começaram os cristãos a irem para os retiros nas igrejas, ficarem fechados nesses lugares, procurando, esperando a volta de Cristo, e não se precisava mais tomar conta da educação, nem dos meios de comunicação, nem das empresas, e houve um vácuo. Nós deixamos um vácuo. Ficou um vazio cristão, O cristianismo saiu de todos esses grandes âmbitos da sociedade e desde o tempo dos nossos avós, você vai lembrar, começou a se pregar. Tudo isso aqui é do diabo. Nós temos que ficar num retiro, numa igreja fechada, esperando Cristo voltar. E aí você vai lembrar, então a televisão é do diabo. Lembra? Todos os cristãos ali dos anos 50, 60, 70, a televisão é do diabo. E quem tomou conta dos meios de comunicação? O diabo. As escolas são do diabo. Estudar é do diabo. Faculdade é do diabo. Aonde está o diabo agora? Governando, reinando nas escolas, nas universidades, nas faculdades. Os cristãos entregaram a Satanás. Eles mesmos falaram com a boca dele. É do diabo, a educação é do diabo. Os meios de comunicação são do diabo. Nem cristão não podia assistir televisão. Muito menos fazer televisão, fazer um programa. Isso é loucura. Ganhar dinheiro é do diabo, porque nós temos que ficar aqui esperando Jesus voltar. Esse negócio de ficar rico é do diabo. Então, as empresas são do diabo. Ser rico é do diabo. Então, agora você vai entender por que o cristão é maioria, mas não governa. Por causa da mentalidade de que Cristo está voltando já. Se Cristo está voltando, eu com 16 anos, o líder da igreja que eu era da Assembleia de Deus, recém-convertido, ele me convenceu a largar a escola. Eu com 16 anos, falou assim, Medina, você tem um chamado, larga a escola, não precisa disso, Jesus está voltando. Ele falou assim, eu não dou 2 anos para Jesus voltar. Minha mãe ficou louca, porque eu queria abandonar a escola. Minha mãe falou, filho, como assim? Eu falei, mãe, não dá 2 anos e Jesus volta, não dá 2 anos. Então essa pregação causou grande vácuo. A igreja, antes dessa pregação, dominava a escola, dominava meios de comunicação, dominava a ciência, dominava o mundo empresarial, dominava a política. E agora eu quero que você veja o tempo, agora, recentemente, há 2 décadas atrás, e ainda tem gente assim, uma grande maioria cristã. Vamos lá. Ser rico, ser empresário, para muitos ainda tem esse vestígio. É do diabo. Ser rico é do diabo. Ser político é do diabo. Então,
Quem vai ser rico? Os filhos das trevas. Quem vai ser político? Os filhos das trevas. Faculdade é do diabo. Então quem vai dominar as faculdades? O diabo. Televisão é do diabo. Meios de comunicação? Quem tomou conta? O diabo. A igreja precisa reinterpretar a sua pregação. Jesus disse: ide, ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele não disse pra gente sabe, esse espírito de convento. Não, nós vamos nos fechar aqui num convento e Jesus vai voltar e tudo isso aqui é do diabo. Eu escuto até hoje, tudo isso aqui vai ficar para o anticristo. Essa mentalidade, nós estamos pagando o preço por ela desde 1850, quando surgiu a pregação de que Cristo está voltando já. Você vai ver, do segundo século até o 1850, a igreja não pregou que Cristo está voltando já. A pregação era outra, né? Então, tem 200 anos aí que nós pregamos que Cristo está voltando já. E faz 200 anos que a igreja é maioria, né? Maioria no Brasil, a igreja é maioria nos Estados Unidos. Porém, nós não governamos, nós não dominamos, nós não reinamos, nós não temos autoridade, né? Você vai ver os templos de outras religiões, por exemplo, os mormons. Você vai ver o luxo, você vai ver a riqueza, você vai ver a prosperidade. Você vai ver os evangélicos, né? Ser pobre é bonito, eu tô aqui, eu não tenho muito dinheiro, mas eu vou pro céu. Falei, galera. Então nós temos que rever o que nós pregamos, rever o que nós ensinamos e colocar de volta nesses âmbitos. Colocar de volta ali. Nos posicionar. Nós precisamos de cristãos políticos, sim. Nós precisamos de meios de comunicação cristãos, sim. Nós precisamos de empresários multimilionários cristãos, sim. Nós precisamos de faculdades cristãs, sim. Então, eu espero que essa palavra tenha mexido com você.